Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando início aqui a mais um vídeo sobre o estudo de Matemática 2. Hoje nós vamos iniciar, um estudo de um tema muito importante. Para mim é um dos temas mais legais do curso de Matemática 2, que é o conceito de análise combinatória. Então a gente vai começar aqui com um dos principais, uma das principais propriedades, que é o princípio fundamental de contagem. O pessoal chama também de PFC, né? Princípio Fundamental de Contagem, que nada mais é do que o princípio da multiplicação. O que diz esse princípio aqui? Então, é o seguinte, se você tem N1 resultados possíveis, né, para um primeiro evento e N2 resultados possíveis para um segundo evento, então assim, a gente pensa na opção de dois eventos diferentes. Pode ser 2, né, 3 ou 4, por aí vai. Então, vou começar com 2. A gente tem dois eventos. No primeiro evento, eu posso escolher N1 formas. N1 formas. E no segundo evento, eu tenho N2 maneiras de escolher. Então, se eu quero fazer os dois eventos ao mesmo tempo, vão existir, nesse caso, N1 vezes N2 resultados possíveis. Ou seja, a gente vai multiplicar as opções de escolha de uma pessoa. Não entendeu nada do que eu disse? Não se preocupe. A gente vai trabalhar isso nos nossos exemplos aqui. Ó. Então, o primeiro exemplo, ó. Uma moça, ela tem 5 camisas e 4 saias. De quantas maneiras ela poderá se vestir? Então, vamos lá. A escolha de uma camisa ela poderá ser feita de 5 maneiras diferentes. Então, a gente tem aqui, como eu falei, ela tem 5 camisas. Então, na hora de escolher, ela tem 5 opções. Se escolhida a primeira camisa, nesse caso, para a saia, ela vai ter uma de 4 opções, né? A mesma ideia. Ela tem 4 saias, ela vai escolher, ela tem 4 formas de escolher. Então, juntando as duas opções, ela vai ter quantas maneiras para se vestir? O número total de escolhas vai ser 20. Mais uma vez, eu multiplico a quantidade de opções que ela tem de camisa com a quantidade de opções que ela tem de saia. Então, 5 vezes 4 ou 4 vezes 5, né, tanto faz a ordem, a gente vai ter então 20 opções de escolha. Quer ver outro exemplo? Vamos lá. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos significativos? Quando ele fala isso, pessoal, significativo, ele quer dizer os números de 1 a 9, né? Ou seja, não vai ter o zero. Então, quando ele fala aqui números de 3 algarismos, é o número que tem centena, dezena e unidade, né? Por exemplo, 134. Tá? Outro exemplo, 344. Eu posso ter número repetido aqui, tá? Isso é importante saber. Então, ele quer saber quantas opções a gente pode fazer. Então, a gente vai ter que analisar cada caso. Então, olha só. Pegando aqui, como eu falei, né? São 3 algarismos. Então, eu vou escrever aqui. Aqui é para centena. Aqui vai ser dezena. E aqui vai ser unidade. Vamos entender aqui. Centena. Eu posso ter 9 opções de escolha, né? Por quê? Porque eu tenho de 1 a 9 para escolher o número, né? Então, a gente tem 9 opções para a escolha da centena. Depois que eu escolho a centena, eu também posso ter 9 opções para escolher a dezena. Por quê, professor? Porque é o mesmo número? Porque eu posso ter números iguais. Eu posso formar assim, ó, um número desse tipo, ó, 225. É o número de 3 algarismos? É. E você percebe aqui, ó, o número da centena é igual ao número da dezena. A gente também pode ter isso, ó, 222, ó, os três serem iguais. Então, por isso que na unidade
também a gente vai ter 9 opções de escolha. Então, aqui eu tenho 9 opções para centena, 9 opções para dezena e 9 opções para a unidade. Então, agora eu vou multiplicar todas, né, as opções. Então, isso dá um total de 729 maneiras, né, de escrever 3 algarismos usando, né, os algarismos de 1 a 9. Então, a gente pode ter 729 opções diferentes. Olha só, pegando aqui outro conceito. Esse conceito, pessoal, é importantíssimo nesse vídeo inicial de análise combinatória, que é o conceito de fatorial. Então, o que significa um fatorial? Primeiro, entender a simbologia, né, o símbolo. Quando a gente tem um símbolo desse tipo aqui, a gente está falando de fatorial. Como é que a gente lê isso aqui? N exclamação, na verdade, essa exclamação significa justamente fatorial. Então, N exclamação, a gente lê assim, N fatorial. Então, a exclamação aqui é o nosso fatorial. O que significa o fatorial, pessoal? Na verdade, o fatorial nada mais é do que você fazer uma contagem regressiva. Então, eu pego aqui o número, no caso o número N, e aí eu faço uma contagem regressiva. Então, se o primeiro é N, o segundo é N-1, porque eu perco um ano. O terceiro vai ser N-2, N-3, e assim vai até o final. O último número tem que ser sempre 1. Então, eu faço uma contagem regressiva, apenas isso. Isso é o fatorial. Então, por exemplo, eu tenho 5 fatorial. 5 fatorial. Como é que a gente resolve isso aqui? Muito simples. Eu pego o número e faço a contagem regressiva. Então, fica 5, 4, 3, 2 e 1. Parou no 1, parou. E aí, o que eu faço agora? Multiplico todo mundo aqui. Então, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, eu vou ter 120. Pronto, acabou. Então, 120 é o resultado de 5 fatorial. Então, outro exemplo, eu tenho aqui 2 fatorial. Então, como é que fica 2 fatorial? 2, e quem seria o próximo? 1, né? Então, chegou no 1, parou. Aí eu multiplico, no caso aí é 2, né? E aqui, pessoal, a gente chama de convenção, né? Quando a gente tem 0 fatorial, como nesse caso aqui, a gente não trabalha com número negativo. Então, a convenção é o seguinte, quando for 0 fatorial, vai dar automaticamente 1. Então, isso já é uma regra, tá? Então, 0 fatorial sempre é 1. Então, se cair nas questões, já vai sabendo. Bom, para que serve isso, pessoal? Bom, a gente pode aplicar a ideia de fatorial em vários tipos de exemplos, né? Construção de senhas e principalmente na parte de anagrama. O que significa anagrama? Anagrama, pessoal, é quando você tem uma palavra e você pode mexer na ordem das letras com o objetivo de formar uma nova palavra. Essa palavra nova, pessoal, não é obrigado a ter sentido, né? Então, olha só, vamos ver isso na prática. Aqui a gente tem a palavra Brasil, tá? A palavra Brasil. Então, ele quer saber o quê? Com a palavra Brasil, quantos anagramas podemos formar? Então, como eu falei, quando tiver na questão essa palavra anagrama, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, se eu tenho aqui a palavra Brasil, a gente pode fazer assim, ó. Eu posso formar várias palavras com essa palavra aqui, né? Se eu trocar a posição das letras, por exemplo, eu posso ter essa palavra. I-S-L-A-B-R, né? Isla-BR. Eu posso ter outra palavra, sei lá, I-S-B-L-A-R, né? Esqueci alguma letra aqui? Acho que não. Esqueci não, né? Tá certo. Então, pessoal, essa é a ideia de anagrama. E a gente pode fazer essa brincadeira aqui, passar o resto do vídeo e outros vídeos só para formar essas palavras aqui. Então, anagrama é isso. Eu tenho uma palavra
a gente mexe na ordem das letras e acaba formando uma palavra diferente. Lembrando que essa palavra diferente, ela não é obrigada a ter sentido, né? Então aqui, pessoal, para não ter que ficar fazendo isso daqui, que é perder muito tempo, ele só quer saber a quantidade, né? Então nesse caso é só aplicar o fatorial. Letra A aqui eu vou mostrar opções, né? Então a palavra Brasil. A palavra Brasil, pessoal, ela tem quantas letras? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então ela tem 6 letras, então a gente faz o 6 fatorial, que dá 720. Ou seja, com Brasil, pegando a palavra Brasil, a gente pode formar 720 palavras novas, tá? Isso aí fica aí, ó, como exercício para vocês, né? Então, por que dá 720? Mais uma vez, 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá, pessoal? Então, multiplica isso aqui, a gente vai achar 720. E aí a gente pode fazer também outras opções, né, de questão. Por exemplo, eu posso perguntar quantos anagramas a gente pode formar começando por BR. Então, nesse caso, o BR já é fixo. Então, nesse caso, eu não vou contar o BR. Então, a gente tem 6 letras, tirando o BR, porque já começa com BR, né? Já começa com BR, então, nesse caso, vão sobrar 4 letras, né? Então, a gente tinha 6, tirando o BR, sobra 4. Aí, 4 fatorial é 24, né? Porque é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu posso pegar 24 palavras novas, apenas pegando a palavra Brasil, só que sempre começando com BR. Né? Por exemplo, BR, vou colocar aqui, BR, um exemplo, tá, pessoal? BR, ISAL, pronto, Brizal. Formei essa palavra, Brizal, pegando a palavra Brasil, começando, né, com BR. E a gente pode fazer várias outras brincadeiras com isso. Outro exemplo, começando por vogal e terminando com consoante, né? Então, quantas palavras a gente pode fazer, né? Pegando o Brasil, pegando a palavra Brasil. Então, a gente tem essa, ó. Por que 2, professor? Começando por vogal. A palavra Brasil tem quantas vogais? Tem o A e o I, né? Então, são duas opções. Então, eu tenho duas opções aqui, que é o A e a letra I, né? Então, por isso que é 2. Aí aqui é 4. Por que 4? Porque a palavra tem que terminar em consoante. Olha de novo a palavra. Brasil. Brasil tem quantas consoantes? 1, 2, 3 e 4. Então, por isso que aqui é 4, né? Que é o B, o R, o S e o L, né? Então, são 4 opções aqui para o final. E aí sobra, pessoal, esse espaço do meio, né? E aqui eu vou preencher com quanto? Se a gente tinha 6 palavras, já começa com vogal, então fica 5. E termina com consoante, então fica 4, né? A gente tinha 6. Começando com vogal, perde uma, terminando com consoante, perde outra. Então, nesse caso, vão sobrar para o espaço do meio, né? Vão sobrar 4 opções. E aí a gente faz, né, usando o princípio, né, multiplicativo. A gente tem aqui 4 na primeira letra. Depois de escolher a outra letra, a gente vai ter 3 opções, né? Depois de escolher a segunda letra, a gente vai ter 2 opções para a terceira. E por fim, só vai ter uma opção, né, para a última letra aqui. Então, nesse caso, a gente multiplica tudo, né? Então, 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 4. Então, a gente tem aqui 192 palavras. Olha só que interessante. Com a palavra Brasil, começando por... A gente pode formar 192 palavras diferentes, começando por vogal e terminando com uma consoante. Olha só que interessante. Outra opção, ó, com quantas palavras a gente pode fazer pegando as letras BR juntas, nessa ordem, né? Então, BR juntas significa o quê? Significa que elas vão formar uma letra só, né? Então, BR juntas significa que, nesse caso, o B e o R, eu não conto duas, eu vou contar uma. Então, nesse caso,
a gente tinha 6 letras, né? A gente tinha 6 letras no início. Considerando o BR como uma letra só, vão sobrar 5, né? Então, a resposta vai ser 5 fatorial, que aí a gente já sabe, né? 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Então, eu tenho 120, a gente tem 120 palavras diferentes pegando a palavra Brasil, só que começando com as letras BR sempre juntas, né? E pegando as letras BR juntas em qualquer ordem. Qual é a diferença? A diferença agora, pessoal, é que eu posso pegar BR ou a gente pode pegar RB. Né? Então, a gente tem duas opções. Pode ser BR nessa ordem ou pode ser na ordem contrária, RB. As duas valem nesse caso. Então, aqui, pessoal, aqui a gente vai contar assim, ó, 5 fatorial vezes 2. Por que 2? Porque justamente eu posso considerar BR ou RB. Então, são duas opções. Por isso que eu multiplico por 2. Olha só que interessante. Então, a gente tem que prestar muita atenção na pergunta que ele está querendo colocar e na interpretação do texto. Tá? Então, a gente vai ter que trabalhar muito isso nas nossas listas. Então, fica 5 fatorial vezes 2. 5 fatorial é 120, né? Vezes 2, a gente vai encontrar, então, 240 letras diferentes. E agora aqui, pessoal, a gente tem um outro exemplo, pegando agora uma palavra que tem letras iguais, né? Letras repetidas. Então, aqui a gente tem, vou colocar aqui logo as situações possíveis. Pronto. Então, aqui são 3 questões, o mesmo raciocínio. Então, a pergunta é: quantos anagramas a gente pode formar com a palavra arara? Arara, você percebe que tem 3 As e 2 Rs. Então, como é que a gente pode formar outras palavras com letras repetidas, né? Sem ter que ficar contando 2 vezes, né? A mesma letra. Então, aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente conta o total, né, de letras, né? Então, aqui a gente tem, com arara, a gente tem o que no total aqui? 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, vai ficar 5 fatorial. 5 fatorial. Aí, qual vai ser a diferença? A gente vai dividir pelas letras repetidas. Então, ó, eu tenho quantos As? 1, 2, 3. Então, fica 3 fatorial. Ó, o 3 aqui, ó. 3 fatorial. E quantos R's? A gente tem 2 R's. Então, fica 2 fatorial. Ah, professor, então, quando a gente tem uma palavra que tem letras repetidas, então, como é que a gente faz? Primeiro, a gente conta o total. O total aqui, nesse caso, são 5 letras. Então, eu pego 5 fatorial e aí as letras que se repetem vão ficar dividindo. Então, se a gente tem aqui, no caso, 3 As, então fica 3 fatorial e vezes a quantidade de R's, né, que são 2, então fica 2 fatorial. E a gente faz o cálculo agora. 5 fatorial é 120, né? A gente já sabe que é 5, 4, 3, 2, 1. 3 fatorial é 6, né? Por quê? Porque é 3 vezes 2 vezes 1. Né? E 2 fatorial é 2, né? Por quê? Porque é 2 vezes 1. Então, aqui no final da história, a gente vai ter quanto? 120 dividido por 12, né? Isso dá quanto? Isso dá 10. Então, a gente pode fazer 10 palavras diferentes com a palavra arara. Outro exemplo, né? O mesmo conceito, agora pegando a palavra Itatiaia. Então, quantas palavras novas a gente pode formar com essa, né? Sem ter que ficar contando letra repetida. Então, a gente faz o quê? Primeiro, conta o total. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, né? Então, vai ficar 8 fatorial, dividido pelas letras que se repetem. Então, aqui a gente tem 3 Is, né? 3 Is, então fica 3 fatorial. Temos também 3 As, né? 3 As, então fica 3 fatorial. E temos também 2 T's, então fica 2 fatorial. Aí, pessoal, moleza, né? Porque nesse caso é só resolver aqui, ó.
a gente pode fazer também assim, ó, 8 fatorial, e aqui embaixo a gente tem 3 fatorial, 3 fatorial e 2 fatorial, né? Então aqui a gente pode fazer assim também. A gente pode pegar o termo que está na parte de baixo, a gente olha para o termo que está na parte de baixo, e aí o que a gente faz? A gente corta o termo maior. Aqui o maior, na parte de baixo, é o 3, né? A gente tem dois 3. Tem dois 3. Então, o que vai acontecer? Um a gente vai cortar e o outro a gente vai resolver mesmo. Então, esse 8 aqui em cima, a gente faz assim, ó, 8, 7, 6, 5, 4. Quando chegou aqui no 3, ó, parou. 3 fatorial. Então, ó, dividido. Aí, esse 3 aqui, esse primeiro 3 aqui, eu repito. Esse outro 3 aqui, ó, esse outro 3 aqui, a gente resolve, né? Fica 3, 2 e 1. E esse 2 a gente também resolve, né? Fica 2 vezes 1. Pronto. Por que eu fiz isso aqui? Porque nesse caso, ó, eu vou cortar o 3, ó. 3 com 3, ó. Tchau. Aqui, o que a gente faz? Eu posso fazer o quê? Eu posso fazer de duas maneiras, né? A gente pode multiplicar a parte de cima, multiplicar a parte de baixo, depois dividir, né? Ou se você quiser, você pode ir simplificando, né? Então, por exemplo, ó, eu posso dividir o 8 com esse 2 aqui, ó. Então, sobra 4. O 7 não dá para dividir, então repete. O 6 dá para dividir com 3, ó. Sobra 2, né? Sobra 2. O 5 não dá para dividir, repete. Esse 4 eu posso dividir com 2, ó. Então, sobra 2, ó. Então, a gente tem essas opções aqui, aí é só multiplicar, tá? E aí a última com a palavra aprovado. Mesmo conceito, pessoal. A gente primeiro faz o quê? A gente conta as letras, né? Então, aprovado tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, fica 8 fatorial. E aí, dividido pelas letras que se repetem. Tem quantos As? A gente tem 2 As, então fica 2 fatorial. E a gente tem também, né? Quantos Os? A gente tem 2, então fica 2 fatorial. E é o mesmo conceito do segundo exemplo, né? A gente corta o 2. Vou fazer aqui na frente, ó. Então vai ficar 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ó, parou. Parou o 2. Esse primeiro 2 a gente não resolve, repete. E esse outro 2 a gente resolve. Aí eu vou cortar, ó. 2 de baixo com esse 2 aqui, ó. A gente faz sempre dessa forma, tá? Aí, ó, essa parte que sobrou aqui, ó, eu posso multiplicar, né? A gente multiplica tudo. Essa parte que sobrou aqui embaixo também multiplica, né? A gente divide se quiser. Ou então a gente pode simplificar, né? Então, 8 por 2 aqui sobra 4. Então, vai ficar 4 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, né? É só vocês multiplicarem e aí vai encontrar o total de palavras diferentes. E era isso, pessoal, que eu vou encerrando esse vídeo, tá? Mais detalhes a gente vai se ver nos nossos encontros aí semanais. Obrigado e até a próxima.